Por que que eu devo ir para o céu se nem todas as pessoas que eu conheço e gosto estarão lá? No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta, pelo menos que ficou muito bem resolvida para mim no começo da minha caminhada de conversão, e eu acredito que pode fazer sentido para você também que está buscando esse caminho. A primeira coisa que a gente tem que entender nessa dúvida, que é muito nobre, né? Muito leal da sua parte, da minha parte, da parte de todos nós, não querer ir para um lugar cujo nosso amigo, nosso parceiro não irá. A gente vai deixar esse amigo para trás, a gente vai deixar esse companheiro para trás, nós que somos excelentes amigos? Não. Eu quero ir para onde todos estiverem indo. Eu não vou deixar ninguém para trás. Então, tem esse lado um pouco nobre, mas que a gente precisa desmembrar direitinho, questão por questão, para entender o que de fato precisa ser feito e compreendido para resolver essa pergunta, que é quase um dilema que a gente imagina não ter resposta. A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: a igreja nunca se posicionou em relação a quem está no inferno. Nunca a igreja apontou, essa pessoa está no inferno. Ela não pode fazer isso. E por quê? Porque o próprio Jesus afirma isso. Não cabe a nós julgarmos o outro, o coração do outro. Nós podemos julgar as atitudes, mas nunca um coração. Só a própria pessoa pode fazer isso, e ela só consegue fazer isso através de Deus. Deus sabe o que tem dentro do seu coração. Não significa que os julgamentos humanos não sejam importantes. É importante que haja a justiça humana, e Jesus nunca tirou esse mérito de nós. Isso tudo nos traz até o segundo ponto. Deus chama todos ao céu. Não apenas alguns vão para o céu e outros vão para o inferno, e isso tudo já foi decidido antes que a gente nascesse. Não. Todos, literalmente, estão convidados a ir para o céu. E isso nos leva até a conclusão de que Deus faz de tudo para nos levar ao céu. A vontade de Deus é que nós cheguemos até o céu. Mas, para que nós cheguemos até o céu, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Deus não vai te dar algo que Ele quer se você não quer. Essa é uma característica principal do amor de Deus. Ele não força você a querer Ele. Ele só vai entrar na sua vida se você autorizar. Isso tudo passou a ser possível quando Jesus chega nessa vida para nos salvar. Ele chega aqui e nos mostra exatamente o caminho que nós precisamos trilhar para ser salvos. Mas você pode literalmente falar: eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a minha vontade. Você tem o livre-arbítrio para fazer isso. A liberdade você tem quando você escolhe isso. Quando você não escolhe fazer o bem, quando você escolhe fazer a sua vontade, você está escolhendo algo que os seus instintos já pediam com que você fizesse. E por isso, você opta pela sua própria escravidão. Jesus quer que você opte pela liberdade e não pela escravidão. Mas você pode optar pela sua vontade e não pela dele, e ele não vai te obrigar a fazer isso. O que nos leva até o terceiro ponto, que parece que você foi leal ao escolhê-lo. Eu não quero ir para um lugar onde todos os meus amigos não vão estar, onde a minha família provavelmente pode não estar. Nós não sabemos quem está no inferno. Segundo, todos são chamados até o céu. E terceiro, por mais leal que seja da sua parte, querer seguir um caminho a qual seus amigos estão seguindo, você não é mais leal, você não é mais nobre, você não ama mais os seus amigos do que Deus. Isso é impossível. Não existe ninguém que quer que o seu amigo chegue no céu mais do que o próprio Deus. Se você está preocupado com a salvação do seu amigo, você não tem ideia da preocupação que Deus tem por ele, pela sua família e por todos que estão ao seu redor. Pense, por fim, numa última analogia. Deus é o nosso Pai e Ele nos ensina exatamente o certo, o errado e as consequências que irão acontecer caso a gente opte por algum desses dois caminhos. Nós escolhemos, Deus não força a gente a tomar qualquer um deles. Você tem um irmão que opta pelo caminho contrário ao que o seu pai e Deus te pediu. E as coisas começam a dar errada na vida do seu irmão e ele começa a se direcionar para um caminho o qual ele só tende a cada vez mais se afastar daquilo que foi ensinado pelo seu pai e se afastar do seu próprio pai.
repudiando, se afastando e abandonando todos os ensinamentos e vivendo as suas próprias vontades, seu irmão passa a morar na rua, seu irmão passa a viver por conta própria, começa a passar apertos na vida, e por mais nobre que seja a sua vontade em querer fazer com que ele se direcione para o mesmo caminho, para o mesmo destino que você, na verdade, se você começa a seguir os passos do seu irmão, só porque você não quer ver o seu irmão sozinho, você vai estar fazendo mal a você e você vai estar sendo egoísta no fim das contas, por não poder dar o exemplo para o seu irmão e falar, venha para onde eu estou. Você, sendo o filho que está trilhando o caminho correto e, por consequência de trilhar esse caminho correto, está colhendo os bons frutos que esse caminho traz para você, você deveria chamar o seu irmão para se direcionar no mesmo caminho que você está trilhando. Não passar assim a tomar o mesmo caminho do seu irmão que está afundando a própria vida. Por que eu deveria ir para o céu se nem todas as pessoas que eu amo ou conheço estarão lá? Imagine o seguinte cenário. O seu pai deixou você e seu irmão em um belo jardim com frutas, folhas, animais e todos os recursos suficientes para que durassem toda a vida de vocês. Acontece que o seu irmão pega a parte que foi disponibilizada a ele e queima, mata os animais e finaliza com todos os recursos que eram para ter durado toda a sua vida em um único dia. Compadecido da história do seu irmão, você tem a opção de relembrá-lo do caminho que foi oferecido ao Criador, ao Pai de vocês, para que vocês tivessem percorrido inicialmente e isso tudo não viesse acontecido. Você agora tem a possibilidade de oferecer das suas sementes, dos seus animais, das suas folhas e frutos para o seu irmão, para que ele continue se sustentando em vida. Não me parece ser uma escolha, a escolha de queimar tudo, estragar e acabar com todos os seus recursos, porque o seu irmão também fez isso. Me parece ser uma escolha egoísta e desobediente e sem sentido. Essa decisão é muito parecida com o fato de você estar sentado num galho com uma serra na mão e decidir, assim, serrar o próprio galho que você está sentado. A gente não sabe quem está no céu e quem está no inferno, dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos nossos amigos. A gente não pode afirmar. Mas no céu é impossível com que você não tenha a plena felicidade eterna de que a justiça foi feita. E melhor, e muito mais justa do que você poderia fazer na sua vida. Pense do seguinte, você vai estar plenamente satisfeito, independente de quem esteja lá, porque você saberá no fundo, você não terá no céu um conhecimento humano que você tem aqui. Você simplesmente terá em mente, terá na sua consciência, no seu ser do céu, que a justiça foi feita. A justiça e toda a sua misericórdia, todo o seu amor e todas as suas tentativas foram feitas para alcançar as pessoas que estivessem ao seu redor e atraísse elas para o céu. Ninguém é melhor do que Deus. Você não é melhor do que Deus. Você não é mais misericordioso nem justo do que Deus. Se tem alguém que quer que os seus amigos e a sua família vá para o céu, é o próprio Deus. E se você hoje está se aproximando de ser um instrumento para colocar essas pessoas também nesse caminho, não descarte essa opção. Se não tiver ninguém na vida dessas pessoas para poder falar de Deus, se você também quiser seguir o mesmo caminho que elas, quem é que vai falar de Deus para elas? Então, por favor, siga a sua jornada, não desista e seja a luz das pessoas, seja a luz do mundo, a luz que todas as pessoas precisem. Seja um instrumento de Deus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.